Olá, você está no Alagoas Curso Online, sou o professor Fábio Arruda e nós estamos no módulo de auditoria. Na aula de hoje, nós vamos ver os papéis de trabalho, a documentação de auditoria. Os papéis de trabalho são os elementos que o auditor vai reunindo ao longo da auditoria com as constatações que ele vai encontrando. E ele vai fazendo as anotações, vai tirando cópias da documentação. Então, é um conjunto de documentos relacionados à auditoria. Então, vamos ao nosso conteúdo programático. São os papéis de trabalho e a documentação de auditoria. Documentação de auditoria, também conhecida como papéis de trabalho, é o registro dos procedimentos de auditorias executados, da evidência do que é relevante e as conclusões alcançadas pelo auditor. Usualmente também é utilizada a expressão papéis de trabalho. Então, veja, você vai trazer para os seus papéis de trabalho não quaisquer anotações, mas você vai trazer aquilo que é relevante para você colocar nas suas conclusões. Você traz as evidências, cópia de documentação importante e tudo que você vai levar para a conclusão. Veja, interessante observar que os documentos que você obtém nesses papéis de trabalho, se eles não forem levados para a conclusão do seu relatório, eles também não têm lá essa importância, porque as conclusões são relacionadas às evidências que você encontrou e que você colocou nos seus papéis de trabalho. Uma evidência que você não vai fazer nenhuma menção, você não vai relatar nada sobre aquilo, nem precisa colocar nos papéis de trabalho, tá certo? Vamos adiante. Então, a documentação de auditoria são um conjunto de documentos e apontamentos com informações e provas coligidas pelo auditor interno que consubstanciam o trabalho executado. Então, são informações e provas através de documentos e apontamentos que você vai anotando. Os papéis de trabalho são propriedade exclusiva do auditor, responsável por sua guarda e sigilo. Essa é uma característica muito importante da auditoria, o sigilo e a guarda. Por quê? Porque o sigilo é uma característica do auditor. Um levantamento que ele possa ter feito preliminar, ele tem que permanecer sigiloso, porque a interpretação pode ser equivocada. E se aquilo ultrapassa os limites do auditor e chega a terceiros, terceiros podem dar uma interpretação diferente, mas uma interpretação que conduza a um equívoco. Então, enquanto nada daquilo for analisado detalhadamente, permanece de forma sigilosa na mão do auditor, tá certo? Vamos adiante. A documentação de auditoria pode ser registrada em papel, em formato eletrônico e outros. Exemplos de documentação: programas de auditoria, análises, memorandos, resumos, cartas de confirmação e representação, lista de verificação, correspondência, inclusive por correio eletrônico, resumos e cópias de registros da entidade. Então, essa gama de documentos relacionados à auditoria formam um conjunto de documentação de auditoria. E quando a gente fala em documentação, hoje em dia, o meio eletrônico também
é elemento de prova. Vamos adiante. Qual o objetivo? O objetivo do auditor é preparar a documentação que forneça registro suficiente e apropriado. Então, guardem essas duas palavras, suficiente e apropriado, para embasamento do relatório do auditor. Evidências de que a auditoria foi planejada e executada em conformidade com as normas e exigências legais e regulamentares aplicáveis. Veja, essa documentação de auditoria, você permanece sob a guarda, em sigilo, para que futuramente, se alguém vier questionar o seu trabalho de auditoria, você mostre, olha, está aqui o documento, está aqui a prova. É claro que, no caso do setor público, é interessante, porque no setor público, o ônus da prova é do gestor público. É ele que tem que provar que utilizou adequadamente o recurso público. O ônus da prova é dele. No caso da entidade privada, claro, é bastante diferente, porque a entidade, ela detém os documentos. Então, o auditor independente, ele se utiliza dos documentos da própria entidade. E, normalmente, são os próprios documentos da entidade que conduzem à formação da opinião do auditor independente. Vamos adiante. O arquivo de auditoria compreende uma ou mais pastas ou outras formas de armazenamento em forma física ou eletrônica que contém os registros que constituem a documentação de trabalho específico. É um arquivo qualquer como qualquer outro. Forma, conteúdo e extensão. O auditor, ele deve preparar a documentação de auditoria que seja suficiente para permitir que o auditor experiente, sem nenhum envolvimento com a auditoria, entenda. Guardem essas palavras: natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria executado para cumprir com as normas de auditoria e exigências legais e regulamentares aplicáveis. Os resultados dos procedimentos de auditoria, as evidências obtidas, os assuntos significativos, as conclusões obtidas e o julgamento profissional. Veja, aqui é importante analisar forma, conteúdo e extensão. Por quê? Porque você tem que ter em mente o seguinte: quando um auditor prepara um parecer, um laudo, um relatório, qualquer que seja um instrumento que ele vá esclarecer as suas observações, as suas conclusões, esse documento, ele, primeiro, tem que estar embasado em provas, porque você não pode simplesmente chutar. Você tem que ter provas para comprovar aquela sua opinião. Segundo aspecto importante é que você vai ter que demonstrar também que tudo que você realizou e aquele seu relatório, aquele seu parecer, ele segue os padrões, as normas de execução daquele trabalho. O direito brasileiro não permite uma série de elementos de provas obtidas de forma ilícita. Então, você tem que seguir os padrões para que dê validade ao seu relatório, ao seu parecer e às suas conclusões. Então, muito importante que você siga as normas de auditoria. Vamos adiante. Ao documentar a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria executados, o auditor deve registrar características que identifiquem os itens ou assuntos testados, quem executou o trabalho, a data em que foi concluído
e quem revisou o trabalho de auditoria executado. Importante também você ter em mente que quando você faz um relatório de auditoria, sempre há um revisor, alguém que supervisiona os trabalhos. Isso é importante para quê? Primeiro, para dar uma orientação melhor, mais específica, para esclarecimento de dúvidas, o auditor pode ter dúvida. Também para supervisionar se ele está seguindo as normas. Então, normalmente, um trabalho de auditoria sempre tem um revisor, um supervisor, alguém que fica por trás e que, no final dos trabalhos, feito o relatório, concluída a auditoria, esse supervisor, ele vai analisar tudo aquilo que foi feito. Ele não sabe nada sobre a entidade, ele não sabe nada sobre auditorias anteriores, ele não sabe nada sobre o que você fez. Mas, ao ler o seu trabalho, ele tem que ser capaz de entender aquilo que está proposto. Veja, ele, um auditor, tem que ter condições que, com os elementos que você trouxe, com o seu relatório, seus documentos de auditoria, ele tem que chegar às mesmas conclusões que você. Imagina, eu apresento um relatório de auditoria para o meu chefe, ele lê o meu trabalho, mas ele não chega à mesma conclusão que eu, então tem alguma coisa errada no meu relatório. Ele tem que chegar às mesmas conclusões, partindo das mesmas premissas, com os mesmos documentos. Ele vai ter que chegar às mesmas conclusões que eu. Isso é muito importante, ter esse trabalho de supervisão, de revisão. Vamos adiante. Então, a documentação de auditoria está ligada a esses fatores de forma, conteúdo e extensão. Tamanho e complexidade da entidade, a natureza dos procedimentos a serem executados, os riscos identificados, a importância das evidências, a natureza e extensão das exceções identificadas, a necessidade de documentar a base da conclusão e a metodologia, as ferramentas utilizadas. Muitas vezes, você pode fazer pequenas amostras, porque o auditor ele não vê 100%. O auditor ele analisa alguns casos. E isso vai trazer mais confiabilidade ou menos confiabilidade em função do volume que ele consiga analisar. Bom, mas pode acontecer que ele pegue um conjunto pequeno de casos e encontre algumas exceções. Veja, exceções não faz regra. São exceções. Então, poxa, toda a administração era boa, tudo funcionava bem, mas tinha um errinho. Então, você tem que tomar muito cuidado com essas conclusões, que elas podem ser falsas no conjunto, porque ela é verdadeira só para uma situação muito especial. E o auditor tem que tomar esse cuidado também. Vamos adiante. Deveres do auditor. Preparar tempestivamente a documentação de auditoria. Tempestivamente quer dizer no prazo certo. Documentar discussões de assuntos significativos com a administração. Até isso ele tem que documentar, as discussões com os responsáveis pela governança, incluindo sempre assuntos de natureza significativa. Documentar informações relevantes a assuntos significativos que são inconsistentes com a conclusão. E documentar, caso em circunstância excepcional, o auditor julgar necessário não atender a um requisito relevante de uma norma de auditoria. Então, veja, o auditor, ele, em tese, ele tem que seguir as normas de auditoria. Excepcionalmente, ele pode não seguir, mas ele vai ter que documentar isso. Além do que, a documentação probatória tem que estar de acordo com a sua conclusão. Você não pode concluir uma coisa em que a documentação não confirme aquilo que você escreveu nas suas conclusões. Então, são os deveres do auditor
documentar a discussão com os membros da administração da entidade. Tudo isso faz parte dos documentos de auditoria. Vamos adiante. Em circunstâncias excepcionais, o auditor executar procedimentos novos ou adicionais, ou chegar a outras conclusões após a data do relatório. O que o auditor deve fazer? Documentar circunstâncias identificadas, os procedimentos novos ou adicionais, quando e por quem as modificações resultantes da documentação de auditoria foram executadas e revisadas. Então, sempre é uma preocupação do auditor que qualquer fato anormal, qualquer procedimento diferente do que está na norma, ele tem que documentar. Isso é muito importante. Principalmente aqueles que geram inconsistência com as suas conclusões. Vamos adiante. Questão. A documentação de auditoria deve ser preparada de maneira lógica e organizada de modo que um auditor experiente que não tenha se envolvido com a auditoria entenda a natureza, época e extensão dos procedimentos de auditoria executados. Os resultados dos procedimentos de auditoria executados e evidência da auditoria obtida. Os assuntos significativos identificados durante a auditoria, as conclusões que ficarão sob sigilo absoluto e indisponíveis, inclusive, para a diretoria da entidade. Veja, esse item aqui é um item bastante absurdo. Logo, a gente tem como resposta a letra D de dado. Os 3 primeiros itens estão corretos. As finalidades da documentação de auditoria incluem, primeiro, permitir que a equipe seja responsabilizada pelo seu trabalho. Manter o registro de assuntos de importância recorrente para auditorias futuras e permitir a condução de inspeções externas em conformidade com as exigências legais. Todos os itens aí estão corretos. Nas auditorias das demonstrações contábeis, o auditor deve preparar tempestivamente a documentação de auditoria. Quanto à forma, conteúdo e a extensão, o auditor deve levar em conta os seguintes fatores: resultado de auditorias anteriores e ajustes promovidos pela entidade, a natureza dos procedimentos de auditoria a serem executados, os volumes dos recursos e a importância das transações, isso não interessa. Os riscos identificados se causam distorção relevante e tamanho e complexidade da entidade. Esse aqui, não muito. O que estaria correto aqui, o 2 e o 4. Inclusive, o 5, mais ou menos. Tamanho e complexidade da entidade, não é lá tão significativo assim. Mas, de qualquer maneira, o primeiro está errado e ficaria 2, 4 e 5. A única resposta cabível aqui seria a letra A. Auditoria interna na empresa Mel Doce do Brasil, para obter razoável segurança de que os controles internos estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento, ou seja, eu estou testando o controle, os controles internos. Inclusive, quanto ao seu cumprimento pelos funcionários e administradores, aplicará procedimentos de auditoria relativamente a teste de controle. Teste de controle é o teste de observância.
Letra B de bola, porque é um teste dos controles internos. Os auditores independentes, nas auditorias das demonstrações contábeis, utilizam informações para fundamentar suas conclusões, em que se baseia a sua opinião, obtidas através da evidência de auditoria. Acerca da evidência, é correto afirmar: a evidência é afetada pela elaboração tempestiva? Não. A suficiência das evidências de auditoria é medida pela quantidade. Suficiente é quantidade, que é verdadeiro. É obtida a partir do planejamento realizado para reduzir o risco a um nível aceitavelmente baixo? Não. Não é de natureza cumulativa e somente é válida se obtida a partir de procedimentos? Não. A adequação da evidência é a medida da quantidade? Não. A adequação é a qualidade, não é a quantidade. Então, resposta à letra B. Então, nessa etapa, nós vimos a evidência, nós vimos a importância dos papéis de trabalho, da documentação de auditoria e, principalmente, que o auditor ele tem que seguir as normas de execução da auditoria. Agora, nós vamos começar a ver essa parte das normas. Quais as normas de execução da auditoria que ele deve seguir? Vamos adiante. Normas de execução do trabalho de auditoria. As normas de execução, elas seguem essa ordem. Elas determinam que o auditor siga essa ordem. Primeiro, ele faz um planejamento. Depois, um programa de trabalho. Aí, ele faz uma aplicação dos procedimentos de auditoria, elaboração dos relatórios e emissão de relatórios e certificados, tem uma parte de supervisão e controle de qualidade feita pelo supervisor e, no final, um monitoramento. Então, as normas de execução determinam que se divida a auditoria em 6 partes. Uma parte importantíssima que é o planejamento. O que você vai fazer no planejamento? Você vai avaliar a relevância, os riscos de auditoria, a documentação de auditoria e o estudo e a avaliação dos sistemas contábeis e de controle interno, que são os testes de controle, teste de observância. Depois você vai preparar um programa de trabalho, vai fazer a aplicação dos procedimentos de auditoria, que é a amostragem e o processamento eletrônico dos dados. Vai concluir com um relatório, vai submeter esse relatório a um revisor e, no final, a um monitoramento se aquelas recomendações foram cumpridas ou não. Então, vejam só, essa sequência já foi objeto de prova inúmeras vezes, em que tudo começa com o planejamento. Os auditores costumam dizer que o planejamento de auditoria é a fase mais importante da auditoria, em que você vai, inclusive, levantar os riscos de auditoria. Os riscos de auditoria estão em todas as provas de concurso. Caem muito questões relativas ao risco de auditoria. Você vai analisar a relevância, você vai fazer todo esse levantamento, todo ele na fase de planejamento. Depois você vai preparar um programa de trabalho. Bom, o que eu vou fazer quando eu chegar lá? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Todo um programa de trabalho. E você tem que cumprir esse seu programa de trabalho. Passada essa etapa, você vai reunir os documentos, os papéis de trabalho, você vai fazer todo esse levantamento de evidências e fazer um relatório. Depois que você fizer o seu relatório, você submete esse relatório a um revisor, a um supervisor, em geral é feito assim, e no final há um
monitoramento para saber se aquelas recomendações a entidade cumpre, se ela não cumpre, se ela fez, se ela não fez. Então, essas são as etapas que você cumpre ao realizar uma auditoria. Muito importante que na hora de fazer o levantamento, veja que você usa a amostragem. Como eu disse, não há como fiscalizar tudo. Você vai escolher uma parte para fazer esses levantamentos. As partes que você julga mais sensíveis, que podem ser as que são mais frágeis. Vamos adiante. Planejamento. Planejamento do trabalho de auditoria interna compreende os exames preliminares da entidade para definir a amplitude do trabalho a ser realizado de acordo com as diretrizes estabelecidas pela administração. Então, veja, você recebe uma missão. Você tem que fazer uma auditoria em tal lugar, uma auditoria interna em tal lugar. Bom, tá bom. Primeira coisa, planeja a sua auditoria. E como é que você vai planejar? Bom, quem vai dizer as diretrizes sobre aquilo que você vai fiscalizar, porque você não vai fiscalizar tudo, não há como fiscalizar tudo, então você vai fiscalizar um escopo, um foco. E essa diretriz, quem dá a você é a administração da entidade. É ela que vai dizer o que deve ser fiscalizado e o que não deve ser fiscalizado, porque não há como fiscalizar tudo de uma única vez. Vamos adiante. Fatores relevantes na fase de planejamento. O planejamento deve considerar todos os fatores relevantes na execução dos trabalhos, especialmente os seguintes: conhecimento das práticas contábeis, conhecimento do sistema contábil e de controles internos, riscos de auditoria, áreas importantes da entidade, volume de transações e complexidade. Natureza, oportunidade e extensão. Não esquece desse item aqui. Existência de entidades associadas, uso de trabalho de outros auditores independentes, pareceres, relatórios, outros informes e fazer tudo dentro do prazo. Esses são os fatores relevantes no planejamento. Como eu disse, a fase de planejamento é considerada a fase mais importante, em que você faz todo esse levantamento de normas, de leis. Quando eu sou designado para uma auditoria, eu tenho que fazer um levantamento de todas as normas relacionadas àquele trabalho específico. Esse trabalho já vem definido para mim dentro de um escopo, o que é que eu vou fazer, qual é o trabalho que vai ser realizado, qual é o enfoque que se pretende, e vou seguir essas etapas do planejamento, levantando os riscos, conhecer os sistemas contábeis utilizados pela entidade. Tudo isso é nessa fase do planejamento, que é a fase mais importante. Bom, eu aguardo você para a gente continuar as próximas etapas das fases de auditoria. O planejamento é só a primeira etapa e nós vamos para a próxima aula. A gente segue adiante nas etapas da auditoria.